como criar personagens odiados por todos, na verdade. Vamos lá, play. Todo escritor sabe como é difícil criar um personagem que o público realmente ame. Mas e quando você quer fazer o contrário? Criar um personagem que todos, absolutamente todos odeiam. Pode ser um vilão, um antagonista ou até mesmo um coadjuvante. Esse tipo de personagem tem um papel crucial na história, e fazê-lo de maneira convincente exige técnica. E se é questão de técnica, pode ser aprendido. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar o que faz um personagem se tornar detestável. Quais as 5 características que provocam aversão no público? Eu não gosto disso. Tipo assim, eu vou falar o que eu não gosto. O vídeo, a premissa é legal, a edição tá muito boa, a arte tá muito boa. Mas tem uma coisa que eu não gosto, é dessa coisa quando o cara fala que ele tem 5 características que com certeza vai fazer seu personagem XYZ. Eu acho que tem tropes, tem tipo coisas narrativas que tem consenso. Mas eu acho que tipo características, pelo menos a palavra características me atrai. Eu acho que não é algo tão simples, sabe? Vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver onde ele vai chegar com isso. Mas a princípio eu não acho isso uma ideia boa. Quando o cara te dá um manual de escrita muito pronto, sendo que escrita é algo muito contextual, né? Depende da estrutura narrativa inteira que você montou. Que achos você iria querer um personagem desses na sua história? Eu sou o Carlos Canudo e a ideia desse vídeo veio da minha cabeça mesmo. Cara, esse meme é antigo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Nós já usamos cartas uma vez, então hoje vamos O fazer... problema é justamente vindo da sua cabeça. Tipo, não é maldade, é porque geralmente o pessoal pesquisa os arquétipos, o cacete, saca? Coisas assim, o cara pesquisa antes de falar. O narrativando, por exemplo, tá ligado? Mas o narrativando aí pesquisa essas coisas, aí você vai ver outro cara, cita Campbell, sei lá, cita um monte de merda. Só que, tipo, pô, cara, você só tirar da cabeça é meio tenebroso. Mas vamos ver se ele não pesquisou, né? Talvez ele cite no meio, vamos ver. Fazer algo diferente. Vamos invocar as runas ancestrais do ódio. O interessante sobre essas runas é que elas não têm tanto poder se usadas de forma separada, mas ficam muito fortes se você usar elas juntas. Por isso, você vai perceber que personagens odiados quase sempre usam várias runas. Vamos começar com a mais simples, porém muito poderosa, a runa da crueldade. Se você não é um psicopata, o simples fato de ver alguém infligindo dor e sofrimento em outra pessoa sem motivo justificável vai te deixar pé da vida. Vamos pegar o exemplo de Joffrey Baratheon, da série Game of Thrones. Esse aqui usa quase todas as runas, além de ser sádico, mimado e arrogante. Mas é a crueldade dele que chama atenção ainda mais para um menino tão novo. E é essa crueldade que faz com que 11 de cada 10 pessoas odeiem o personagem. E olha que essa série tem muitos personagens odiados, o que reforça ainda mais o poder da crueldade. A segunda runa é a runa do falso Tá, o Takuji já tem a primeira, e é um personagem amado, vamos ver. mérito, que eleva um personagem a uma posição de autoridade sem que ele mereça. O Takuji também tem isso. Ele chega a uma alta posição hierárquica por indicação, sorte ou meios escusos. Essa posição lhe concede poderes e ele usa esses poderes para oprimir ou humilhar os outros. O abuso de poder gera um senso de injustiça que costuma causar um ódio. O Takuji é isso. Takuji é isso. Aqui eu poderia continuar E ainda é amado. Joffrey, mas para dar uma variada, eu vou citar o Orochi, do arco de Wano em One Piece. Ele também faz uso de outras runas, mas o que deixa a gente com mais ódio é que ele ocupa a posição de Shogun, que na verdade é de direito de um personagem que a gente ama. Além disso, ele usa e abusa do poder que esse status lhe concede. E apenas como curiosidade, o Oda é um mestre no uso das runas do ódio. Próximo, runa da covardia. E aqui eu não vou falar de... Cara, eu vou chegar num ponto. Quando você tá escrevendo uma história padrão, realmente, eu acho que se você aplicar o que tá aqui, faz sentido. Tipo, a história mais padrão. Tipo, eu quero fazer um vilão padrão. Mas se você tá numa história um pouco mais não convencional, essas regras caem. Essas regras caem, assim, e caem violentamente. O Takuji, né? O Takuji, né? Um dos personagens de Subarashiki Hibi, que é Wonderful Everyday.
Ele é considerado, um dos melhores personagens da ficção nessas listas gringas, o caralho. Ele é um personagem amado, tá ligado? Um personagem amado. Já que a história é não convencional, a história é estranha, ele tem tudo isso aí, e ele ainda é um personagem amado. Justamente porque o contexto importa mais do que isso, não é? O cara é cruel, não sei o que. O Guts de Berserk, ele é cruel, tá ligado? Claro que ele não vai ter todas, que nem ele falou, só quando todos estão combados que dá poder. Mas é um exemplo, por exemplo, de um cara aí que você vai ver que é cruel, que mais que ele falou agora? Covarde. Guts é covarde, ele usa estratégias sujas. Eu não sei se você entende, tipo, eu acho muito redutivo isso. Você tratar isso como regra. Se ele fizesse com um jeito mais, tipo, não sei, no vídeo ele explicasse que é uma sugestão, que funciona mais em narrativas convencionais, que dependendo do território que tu anda, isso perde efeito. Cara, o Zé Pequeno do Cidade de Deus é considerado um personagem carismático, e ele tem tudo isso até agora. O Zé Pequeno do Cidade de Deus é isso, sabe? E é um personagem amado. E é um estudador, um filho da puta. E com falso mérito, o cacete. Não, o Takuji é falso mérito. E, tipo assim, é justificável ele se vingar, mas não é justificável ele estar na posição de poder que ele tá. Ele tá enganando as pessoas e a gente sabe disso, tá ligado? Covardia no sentido de falta de coragem, mas de abusar de alguém mais fraco ou impossibilitado de revidar. Se o Anderson Silva, por exemplo, quisesse quebrar a minha cara... Se o Guts vê um demônio desprevenido, ele corta. Isso seria covardia, porque eu simplesmente não poderia fazer nada para pará-lo. Essa runa caminha lado a lado com a runa da crueldade, mas há uma diferença sutil, porque você pode ser cruel com alguém mais forte, assim como você pode ser covarde sem ser cruel. Mas se fizer os dois, com certeza será odiado por todo mundo. Eu escolhi como exemplo o Percy Wetmore, de A Espera de um Milagre. Esse aqui também se encaixa em todas as anteriores, mas eu quero destacar que ele se aproveita do fato de ser um guarda de uma prisão para fazer mal aos prisioneiros. Nesse caso, os caras são muito mais fortes do que ele, mas estão impossibilitados de revidar. E isso nos mostra o poder das runas, porque mesmo que os prisioneiros tenham cometido crimes hediondos, nós ainda torcemos para que um deles quebre a cara do Percy. Esse cara é sem dúvidas um personagem detestável. A próxima runa talvez seja mais... Eu amo aquele filme, eu amo A Espera de um Milagre, apesar de ser um filme que não é aclamado assim pela crítica, pelo que eu me lembre. É um filme que é mais gostado pelo público, eu acho, do caralho. Não é aquele filme uau, é um filme de ponta, não vou recomendar assim. Mas é um filme que eu choro toda vez que eu vejo. Até agora, se usada sozinha, pode não ter o efeito desejado, mas ainda assim é uma boa runa de suporte. Esta é a runa da traição. Personagens que traem a confiança de outros são frequentemente odiados. Isso quebra... O Takuji tá enganando / traindo a confiança de todo mundo da escola, né? Conexão emocional com o público. Especialmente... O Guts com a filha lá do Conde lá no segundo arco. Que ela pede ela pra procurar o pai e ela mata o pai da menina. Ele mata o pai da menina. Personagens que os leitores amam. O exemplo aqui é o Scar. Literalmente, o Revolver Ocelot. Ele tem muitos desses aqui. Eu acho que ele só não tem o falso mérito, né? O Revolver Ocelot é amado. E é tipo, até agora ele tem tudo. Do Rei Leão. Ele é traidor, ele é covarde, ele é cruel. Se você fizer uma análise detalhada, vai encontrar nele características carismáticas de um vilão. O problema é que Scar comete uma das traições mais infames da Disney ao assassinar o seu irmão, Mufasa, para tomar o trono. Ele não só trai sua própria família, mas também destrói a harmonia do reino. Ele só cita história convencional, por isso que, é tipo assim, em histórias convencionais, padrões, realmente o que ele fala faz sentido. Mas isso é história convencional. Torna um personagem odiado. A última runa é especial. Ela é bem diferente das outras e é a única que deve ser usada sozinha. O nome dela é Runa Irritante. Um personagem com atitudes irritantes, exageradas ou fora de lugar costuma causar repulsa nos... O Takuji tem literalmente tudo isso.
Ele é exagerado, ele é descabido. E ele é um personagem que todo mundo ama. Sabe quem também enquadra nisso em muitos níveis? A Erika do Mineko. A Erika do Mineko entra nisso. E é amada. O Gilgamesh... É que, gente, o Jill de Jojo é isso. O Jill, de acordo com a lista desse cara, era pra ser odiado, sabe? Mas o Jill é amado. O Jill de Jojo é amado. E aí, Patrux, suave? Ouça a música nova do Patrux. Teve elemento de metalcore e deathcore, eu fiquei bem surpreso. Eu acho bizarro que o Patrux, assim, ele é um dos caras que faz música geek, que eu fico pensando, mano, esse cara podia fazer música pra videogame. Porque o Patrux, ele tem um range muito grande de coisas que ele pode fazer. Ele é um cara que, tipo, consegue cantar rap, consegue tacar elemento de metal, consegue tacar elemento de pop. Geralmente, o cara, quando ele vai fazer um tipo de música, ele se especializa em algum gênero, alguma coisa, ele fica, tá ligado? Ele fica, tipo, eu vou ficar aqui. O Patrux, ele sai muito da zona de conforto. E eu fico chocado. A capacidade dele de produção é muito boa. Eu já tentei, né? Eu já fiz música pra jogo, mas não jogos que saíram, assim, em grandes mercados. Era coisa, tipo, pra protótipo, pra universidade e tal. Ainda queria conseguir lançar um jogo, cara. Ainda vou algum dia. Foda. Não, mas só dando um salve pro Patrux, que ele é gente fina, eu gosto dele. Os leitores. Mesmo que não Ouça a música dele de Mouthwashing. Eu não gosto de Mouthwashing. Eu acho um jogo pretencioso e tal, mas a música dele eu gosto. A música dele do Mouthwashing ficou boa. Tipo, eu tô falando sério. Pra eu falar que eu gostei, é porque realmente é legal. Porque eu não gosto de Mouthwashing. Eu não gosto. Mouthwashing é um jogo que eu achei... Eu achei um horror psicológico muito bobão, tá ligado? Tá, mas voltando. Sem pagação de pau pro Patrux, vamos lá. Personagens que não agregam valor à trama acabam sendo rejeitados. De qualquer jeito, já tem corte de eu falando que eu não gostei de Mouthwashing no canal. Se o cara quiser, ele procura. Isso porque você quer saber o que vai acontecer em seguida na história, mas o bendito iluminado não para de falar besteira. É o famoso empaca-trama. E por ser visto como uma adição... O Takuji, ele é empaca-trama. Ele fica falando pra caralho coisa sem sentido. E o pessoal ainda ama. A Erika é a mesma coisa. O Jill fica fazendo, tipo, falando coisa egocêntrica. Necessária e irritante, ele é odiado. Eu não vou dar um exemplo detalhado, ao invés disso vou dizer apenas 3 palavras. Jar Jar Binks. Pelo amor de Deus. Se você quiser... Jar Jar Binks, eu sempre achei meio overblown no bagulho, tipo, overblown... Nossa, eu tô misturando muito inglês com português. Eu sempre achei meio exagerado o bagulho. Tipo, ele não é pra tanto. Tipo, ele é um personagem foda-se, só isso. Potencializar a força das runas, adicione algumas dessas runas inferiores ao seu personagem. Mas não exagere para ele não perder a verossimilhança. Não, é pior que eu fico parecendo... Vocês falam, tipo, bilíngue e tal. Mas eu fico parecendo Supla, viado. Eu fico parecendo Supla. E é horrível. E eu odeio parecer o Supla. Mas eu pareço Supla. E aí eu fico tipo, porra, o que eu faço, cara? Tá ligado? Porque eu já tenho os vícios de linguagem. Não tem o que fazer agora. E se você agora tá se perguntando... It's over. Por que eu deveria fazer um personagem odiado? Bem, tem alguns motivos, mas eu vou citar os 2 principais. Clímax e vingança. Cada uma dessas palavras poderia ter um vídeo dedicado, então por hoje eu vou fazer só um resumo. Clímax. Se a sua obra envolve um final com o protagonista derrotando o vilão da história, as runas do ódio podem ser usadas para potencializar o clímax. Fazer o herói salvar o mundo é legal, mas pode ficar genérico se não for feito da forma certa. E não me entendam mal, o mundo é importante, mas em obras de ficção, nós tendemos a não nos importar tanto assim com 8 bilhões de pessoas fictícias. E para consertar isso, nós podemos usar as runas do ódio no nosso vilão. Assim, se o seu herói salva o mundo e derrota esse vilão, o seu leitor vai ter um momento de êxtase no clímax da sua história. Agora vamos à vingança. Se você já se perguntou por que nós achamos a vingança uma coisa ruim, mas gostamos de algumas histórias de vingança, bem, é porque escritores são incríveis e conseguem fazer essas coisas usando técnicas narrativas. E uma dessas técnicas é justamente usar as runas ancestrais para criar antagonistas odiados. Sabe por que eu não gosto dessa ideia de vídeos assim? Tipo, 5 características.
É porque só são coisas meio genéricas que o cara pensou e viu em alguns vilões que ele gosta. Tipo, eu não sei se você entende, eu gosto quando o cara vai atrás de algum autorzinho, alguma coisinha. O narrativa não faz isso muito. Eu acho legal quando tem uma base assim, né, em arquétipos. Agora, quando é só um negócio tipo, vira um negócio que é tipo, é aplicação local. Tipo, tá, isso são características ruins, mas isso são em obras bem convencionais, sabe, bem padrões. Todas as obras aí que você citou ali são bem convencionais. Na hora que você sai um pouco e entra um pouco na área da ficção, fora da ficção de gênero, né, que é genre fiction, você entra na ficção literária, né, que é tipo a ficção que não tá seguindo convenções de gênero, você quebra muito disso. Você vai ter o caso do Takuji, você nem precisa ir pra muito longe, sabe pra onde você vai? Pra Jojo. Jojo é uma história convencional e o Jill é um personagem carismático. E o Jill, ao mesmo tempo que ele é um personagem carismático, ele é um cara cruel, sem mérito, caralho, a quatro, tem todas as coisas que você citou, que ainda tacou fogo num cachorro, tá ligado? E o pessoal ainda gosta dele. Pra você ver quão complicado é. Às vezes o personagem que era pra ser odiado não vai ser. Dessa forma, nosso cérebro inconscientemente cria justificativas para que o protagonista haja de forma vingativa. É claro. Eu só acho que a arte é muito complicado. Essa aplicação de regras e ó, é difícil. Eu prefiro quando o cara ele tem alguma noção de que o negócio não é tão simples, sabe? Tipo, não é tão um sistema matemático assim. Coloca esses 5 que seu personagem vai ser odiado, que não é bem assim. Especialmente quando você sai do âmbito de histórias tradicionais. Quando você está analisando mistério, claro que você vai aplicar aqueles autores lá que faziam as regras dos mistérios e tal, que é meio fixo o estudo. Tem um estudo mais fixo em mistério, desde que você não escreva mistérios não convencionais como Twin Peaks ou sei lá. Mas tipo, quando você entra sei lá, em ficção no geral e você quer criar regras, você vai cair em buracos. Ou em falsas atestações. Eu acho que isso aqui tá mais pra falsa atestação. É tipo, tá, isso acontece, mas não é uma regra que se aplica à ficção como um todo. Faz uma vingança, mas essa é uma das formas. E se você quer saber onde vive, o que come e o que faz uma boa vingança, eu vou deixar o link da minha vingança preferida aqui na descrição. Fora isso, você pode ver este vídeo aqui sobre vilões ou este outro aqui sobre protagonistas. Só avisando porque o vídeo do cara é bem editado, e deu pra ver que ele fez com carinho, não é pra... É tipo assim, eu tive aula de roteiro na faculdade como uma das coisas. E roteiro é complicado, você aprende a trabalhar, por exemplo, com estereótipos que comunicam facilmente coisas, né? Por exemplo, um exemplo que eu vi era daquele jogo do Detroit Become Human, que ele coloca o cara que era tipo de regata, assim, gordo, meio peludo, assim, batendo no androide, abusando fisicamente dela, um negócio assim, que é pra mostrar que o cara era abusivo sem gastar muita cena. E muitas vezes eles apelam pra estereótipos simples, que são meio preconceituosos, mas são atalhos narrativos que às vezes funcionam ou não. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes eles podem evocar preconceitos sociais que você não quer que evoque. Beleza. Mas você entende? Você notou o quanto a discussão é complexa já de cara? Porque o contexto vai definir o que tá certo ou o que não tá, o que é aceitável e o que não é. Porque até aí, o cara de regata com cintão que vai bater no Android lá, vai bater na criança, na filha. Até aí, o tio abusivo não é um estereótipo. Não pinta um estereótipo socialmente negativo, mas é um estereótipo. É algo que você buscou pra encurtar sua história sem ter que mostrar, explicar e ser muito verbal sobre os abusos dele, né? É um atalho. Mas não é ciência, entendeu? É muito tato de você pegar um negócio e você entender, sabe? Então, o estereótipo do bombadão no Subahibi. O Subahibi faz isso bem. Tem o bombadão. Então, nem falar não use estereótipos tá exatamente certo. Tá mais pra, tipo, saiba onde usar, saiba onde fica feio, saiba onde você tá replicando um preconceito, saiba onde você não está replicando um preconceito, saiba onde é só uma característica. Muito complicado a discussão. Então, eu acho que essa coisa de determinar regras e ainda usar essas abstrações de runas mágicas, não sei o que, parece papo de coach de escrita, sabe? Meio coach, assim, tipo, o cara meio que não tem uma base muito concreta, um autor que ele tá se baseando, alguma teoria, alguma coisa. E ele fica nessa. Entende onde eu tô tentando chegar? Ele fica nessa de tentar criar uma teoria, um jeito de escrever objetivo que vai resolver a escrita. Isso só não existe, sabe? Só não existe. Sabe, o mais próximo que você pode fazer é ficar lendo essas teorias, você ter compreensão do que o autor queria e você se localizar dentro da obra do autor.
Não a compreensão literal do que o autor queria, mas você sentir a obra, ver pra onde ela tá indo, sabe? Você mesmo sentir essa experiência e o que você acha que tá completo e o que não tá, enquanto você estuda os básicos de roteiro, essas coisas. Vai atrás dos autores, né? Vai atrás dos autores importantes do gênero que você tá comentando. Sei lá, eu acho que faltou isso nesse vídeo. Mas eu sou inscrito desse canal. Ele deve ter alguns vídeos legais, cara. Tem bastante vídeo sobre narrativa. Eu veria mais vídeos desse canal, eu achei interessante. Eu só não gostei do jeito arcano que ele trata a arte, certo? Entende o que eu quero dizer? Desse modo meio... Ó, é só seguir essas normas. Não, não é, a arte é um inferno. Dito isso, o vídeo evocou uma discussão interessante.